PT. Vamos então agora sim começar por perceber, Soutor, de facto, estas inovações. O Soutor é muito jovem, mas já deve ter uns anos de carreira. Mas já fui menos jovem. Já foi menos jovem. De facto, já fui mais jovem. Diga? Já fui mais jovem. Já foi mais jovem, agora é mais maduro, digamos assim, mais experiente. De facto, as técnicas foram evoluindo muito, principalmente no que diz respeito à cirurgia de algo tão sensível como são os nossos olhos. Sim, tem havido grandes progressos tecnológicos. A cirurgia refrativa com laser já se faz em Portugal desde 92. Na altura havia um laser no Porto, na Ordem de São Francisco, e um laser em Coimbra. Hoje em dia, só na cidade do Porto, temos 10 lasers. Ao longo destes 24 anos, houve grandes evoluções. Os lasers de hoje não têm já muito a ver com os lasers de antigamente. Nós também sabemos mais sobre a cirurgia. Quando começamos com a cirurgia em 92, corrigíamos miopias até 15, 16 dioptrias com laser. Hoje sabemos que... O doutor já fazia cirurgias em 92? Eu comecei a fazer cirurgias em 92, 93, sim. Foi mesmo na altura em que arrancaram os lasers? Portanto, já é da geração dos lasers? Da primeira geração, assim. sim. E nessa altura, portanto, nós corrigíamos erros refrativos muito maiores. Hoje sabemos que o laser só está indicado para miopias até 6 a 8 dioptrias, e o 6 a 8 depende, porque depende muito da córnea da pessoa. Nós, com a cirurgia de laser, o que vamos é modelar a córnea. A córnea é a parte transparente do olho que existe à frente da íris, e nós vamos como que polir essa córnea, tornando-a mais fina e mais plana. Sendo que há limites que não podem ser ultrapassados. A córnea não pode ficar fina demais, nem plana demais. E por isso, pessoas com córneas mais grossas e mais curvas podem corrigir mais dioptrias, e pessoas com córneas mais finas não. O que é que são dioptrias, doutor, para quem não está familiarizado com a palavra? A dioptria é a medida do erro refrativo. Nós temos, essencialmente, 3 erros refrativos: a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. As pessoas com miopia têm, normalmente, um olho maior do que o tamanho ideal. Para lhe dar ideia, o comprimento axial, que é o comprimento desde a parte anterior do olho à parte posterior, uma diferença de 1 milímetro no tamanho do olho pode causar 3 dioptrias de miopia. A hipermetropia, ao contrário. 3 dioptrias é algo considerável? 3 dioptrias significa que, por exemplo, eu olhar para si e ver a sua cara toda desfocada. Eu sei bem, porque eu tenho exatamente 3 dioptrias, doutor. Então, mas está com lentes de contacto, certamente. Estou com certeza. Então está-me a ver desfocado. Senão estaria a olhar para ali, e quando dissesse olhar para a câmara, estaria a olhar para ali. Como lhe dizia, portanto, as cirurgias já se fazem há muito tempo, houve evoluções, e nós hoje corrigimos. Há 20 anos, quando se fazia a cirurgia de miopia, era comum as pessoas terem halos na condução noturna, tinham algumas perturbações também com os faróis, e hoje em dia está ultrapassado, porque o perfil de ablação dos lasers da nova geração consegue, com tratamentos customizados, fazer com que não se altere a esfericidade da córnea. A esfericidade é, imagine uma esfera. Sim. E numa esfericidade zero, a curvatura da córnea teria a curvatura semelhante à de uma esfera. Uma córnea prolata, que tem uma esfericidade negativa, é mais curva que essa esfera. E se for uma córnea oblata, é exatamente ao contrário, é uma curvatura, é uma córnea mais plana. E nos primeiros lasers, as córneas ficavam mais aplanadas. Nós hoje conseguimos preservar essa esfericidade da córnea. Os softwares permitem isso. Mas há mais novidades. Nós hoje corrigimos também não só o erro refrativo, mas pequenas irregularidades que haja na córnea. Conseguimos, com um software que no laser com que eu trabalho se chama Contura, programando, e isso exige mais conhecimento, existe também tempo que se perde no planeamento das cirurgias, mas permite, por exemplo, que uma pessoa que com óculos só consegue ver 6, 7 décimos de visão, como dizer, 60, 70% de visão, conseguimos não só corrigir o erro refrativo, mas conseguir que a pessoa recupere linhas de visão. Uma pessoa que só via 60, 70% consiga, se a causa da baixa de visão for apenas essa irregularidade, conseguimos que a pessoa recupere os 100% de visão. Portanto, nem toda a gente está indicada. Não, isto é para pequenos grupos de pessoas que têm essas irregularidades, ou seja, a maior parte das pessoas não precisa desse tipo de tratamentos. O tratamento normal, isto é um bocadinho como irmos comprar roupa. E a maior parte das pessoas compra roupa pronto a vestir. Certo. Mas há pessoas cada vez mais que têm necessidade de fazer roupa à medida. E, portanto, ir ao alfaiate ou à modista e tirar as medidas e fazer a sua roupa à medida. Isto é um bocadinho isso. É um tratamento à medida daquela pessoa.
Nós começamos a fazer isso em o que chamávamos de tratamentos topoguiados, em que havia irregularidades muito grandes, por exemplo, por cicatrizes de pessoas que, por exemplo, tinham um soldador que tinha apanhado com uma limalha no olho e ficou com uma cicatriz. E por causa disso ficou com um astigmatismo muito irregular e ficou com uma cicatriz que não lhe permitia ver bem. E nós, nesses casos, conseguimos, com tratamentos guiados pela topografia, nesses casos, o nosso foco não era tanto corrigir a miopia ou o astigmatismo que a pessoa tivesse, era regularizar aquela córnea e depois, eventualmente, num segundo tempo, até corrigir a miopia ou o astigmatismo que a pessoa tivesse. E agora, este novo avanço com a Contura é transpor essa filosofia para pessoas que têm pequenos erros e conseguir que as pessoas corrijam a sua miopia, corrigindo também essas irregularidades. Outra novidade foi o aparecimento agora do laser de femtosegundo aplicado ao LASIK. Calma, doutor, já estamos a andar aqui muito depressa. Vamos perceber só mais um bocadinho sobre este Contura e os tratamentos topoguiados. Estamos a falar de aparelhos de primeira linha. Estamos a falar de quê exatamente? Como é que se fazem todos estes tratamentos? Antes de fazermos o tratamento, temos de fazer a análise. Portanto, há aparelhos, são topógrafos e tomógrafos, que analisam os olhos das pessoas, analisam as suas córneas e fazem como que um mapa topográfico. Imagina um mapa de Portugal com relevo. Portanto, nós temos softwares que nos permitem analisar a córnea das pessoas assim. E depois importamos essas imagens. Mas isso é um meio de diagnóstico? Exatamente. Okay. Mas depois essas imagens são transportadas para o software do laser. E quando programamos o tratamento, programamos o tratamento do doente introduzindo as dioptrias que a pessoa tem, imagina, 4 dioptrias de miopia, 1 dioptria de astigmatismo, mas também introduzimos a topografia da pessoa. E o software do laser analisa isso tudo, e depois quando temos a pessoa debaixo do laser, a ablação do laser vai ser dirigida para corrigir o erro refrativo, com a tal aplanação que lhe falava há bocadinho, mas também corrigindo as pequenas irregularidades. Imagine que tínhamos um monte de areia e que tinha, quer dizer, nós íamos fazer uma terraplanagem, mas havia zonas mais elevadas. Nós íamos fazer a terraplanagem toda, mas íamos fazer com que aquilo ficasse tudo plano, não íamos deixar o monte original que existia. Portanto, não tirávamos só. Nos tratamentos normais, imagino, normalmente o laser tira por cada dioptria de miopia à volta de 14 micra de espessura da córnea. E no tratamento standard, são 3 dioptrias, vamos tirar 42 por todo. Se for astigmatismo, também tiramos em determinados eixos mais num eixo que no outro. Nessas irregularidades, imagine, se a pessoa tem uma irregularidade de 3, 4 micras naquele ponto, nós vamos tirar 42 por todo para corrigir as 3 dioptrias e mais aquelas 3 micras daquela pequena irregularidade. E é isso que depois, ao corrigir a irregularidade, permite que as pessoas tenham uma acuidade visual melhor do que a que tinham antes com óculos. E para toda a vida? Para toda a vida. Como é que está o paciente nestas situações? Está acordado, está sedado, como é que está? O paciente está completamente acordado. Nesta cirurgia, a única anestesia que os doentes têm é uma gota de anestesia. Uma gota de anestesia nos olhos, obviamente, só. Só. Os meus pacientes, a gente também lhes dá umas bolinhas de stress para apertarem as mãos. Pois. Pronto. Mas isso não é anestesia. Mas provoca algum tipo de dor? Anestesiados não, obviamente. Provoca alguma ansiedade? Não, ansiedade, uma pessoa que vai ser operada aos olhos, certamente que tem ansiedade. Até porque vai para algo desconhecido, não é? E o desconhecido provoca-nos sempre medo. E eu aviso os pacientes sempre das pequenas surpresas que há. Por exemplo, o laser cheira a queimado. E eu aviso sempre as pessoas que operam que vai cheirar a queimado para que as pessoas não se assustem quando estão a ser operadas com o cheiro a queimado. Não. E depois há um passo a cirurgia que nós vamos, num vídeo que iremos ver à frente sobre o laser de femtosegundo, em que há uma peça de plástico que encosta ao olho e ao encostar a pessoa fica com o olho tapado e, portanto, quer dizer, não está a ver. É desconfortável, mas não dói. Não dói nada. Não dói. Não dói nada. É apenas um pouco incómodo, será? E estressante, porque é uma operação aos olhos. Claro que sim, claro que sim. Estes tratamentos demoram quanto tempo, doutor? 7, 8 minutos, repare, nós não estamos propriamente a fazer um contrarrelógio e a cronometrar. Mas são cirurgias de 7, 8 minutos, 2 horas. E o paciente sai de lá... O paciente acaba a cirurgia, levanta-se. Eu costumo dizer que a pessoa está a ver como se estivesse a nadar debaixo d'água. Mas acaba a cirurgia, levanta-se. E, por exemplo, as pessoas com 5, 6 dioptrias, quando se levantam, eu já estou a ver melhor. E normalmente digo, olha, está a ver melhor, mas se fosse para ficar a ver assim não valia a pena, porque ainda está a ver pouco.
Mas uma pessoa que tem 5 de 6 Claro, dioptrias, quando se levanta, coisinha. já vê melhor. A seguir vai descansar um bocadinho, depois quando ele alta, já está a ver um pouquinho melhor, mas ainda está tudo com muito nevoeiro. Mas isso com que espaço de tempo, doutor? Meia hora. Passou meia hora, as pessoas vão para casa. Extraordinário. E depois... Podem ir para casa por elas próprias? Não, têm de ir para casa acompanhadas. Desde logo porque é uma cirurgia, portanto as pessoas estão mais sensíveis. Certo. E depois porque, quando passa o efeito de anestesia, as pessoas ficam com uma fotossensibilidade muito grande. E, portanto, se demorarem mais de 40 minutos a chegar a casa, podem não ser capazes de abrir os olhos. Certo. E, portanto, eu até costumo dizer a alguns doentes, olha, você se partir os óculos, conseguir ir para casa sem óculos. E se calhar até sai daqui a ver melhor do que quando estava antes sem óculos. E conseguia chegar a casa a conduzir. Mas se não conseguir abrir os olhos, aí ninguém conduz de olhos fechados. Pelo menos eu não consigo. Eu também não. Portanto, é aconselhável sempre, obviamente, irem acompanhados. Agora sim podemos prosseguir para as próximas técnicas, doutor. Vamos lá. Como estava a dizer há bocadinho, o femtossegundo. E este temos um vídeo para ver? Sim, podemos ver um vídeo. Podemos ver o vídeo. Creio que vamos ver primeiro uma animação. Ah, é? É. Então vamos lá, vamos aguardar. Exatamente. Diga Estamos lá, a ver doutor. ali uma animação da cirurgia com laser de femtossegundo. Aquela pecinha de plástico que está ali, que estamos a ver no ecrã. Sim. Na janelinha? Sim. Era aquela peça que eu há bocadinho lhe falava que encosta o olho. E vai fazer uma implantação da córnea. Eu, nesta fase, faço um bocadinho que eu chamo a cirurgia de PlayStation, porque eu estou a olhar para um monitor de vídeo, estamos a ver ali aquela imagem, Sim. e quando o computador me dá aquelas barras verdes, Sim. eu sei que está tudo em ordem, o meu técnico está ao meu lado, pode deslocar a criação do flap, nós vamos fazer mais para a direita ou mais para a esquerda. Nós normalmente fazemos aquilo perfeitamente centrado, portanto podemos afinar a centragem do flap que vamos criar. Nessa fase eu carrego num pedal e vai ser feito o desenvolvimento do laser. No vídeo a seguir isto vê-se melhor numa cirurgia em tempo real, de modo que se quisessem passar para o vídeo seguinte, Vamos então passar ao vídeo vamos ver seguinte. o que se está a ver neste vídeo, mas numa cirurgia que foi feita Sim. sim, no Instituto CUF. Quantas cirurgias já nessa- fez, doutor, durante a sua vida toda? Muitas, alguns milhares. Estavam lá alguns milhares, pois. Alguns milhares, muitos milhares. Ora, vamos lá. Portanto, isto é a mesma situação, mas não já uma animação, mas um vídeo. realidade. Isto é feito em tempo real. Isto é feito em tempo real. Portanto, em que a tal pecinha de plástico vai encostar ao olho, e, portanto, nós com um joystick vamos dirigir essa peça para encostar ao olho. Portanto, as suas mãos não estão sequer perto do paciente. Nada. Estão a Eu estou a comandar. segurar com uma mão na peça de plástico E a com a outra num está- joystick Aham. e depois isto é o que eu vejo. E quando aquele anel fica à volta do olho, é sinal que está feita a centragem e acionamos o vácuo. Aliás, o vácuo é acionado automaticamente e a partir daí vamos criar aquele flap que víamos há bocadinho. Nós na animação conseguimos ver a programação que nós vemos no monitor do computador. Aqui vamos ver o que é que o laser está a fazer. O que é aquele borbulhar ali do lado esquerdo? Aquele borbulhar é soro à volta da conjuntiva, mas aquela coisa esbranquiçada que apareceu ali na córnea Sim. nós conseguimos, com o laser, consegue separar duas camadas na córnea para criar um flap que vamos ver a seguir. E depois passamos para o lado de lá e vamos levantar um flap e a seguir é que vamos fazer o O laser. que é que o doutor está ali a fazer na... Estamos a levantar um flap. Na cirurgia de LASIK nós não fazemos o laser na superfície da córnea. Sim. A superfície da córnea, podíamos fazer laser, chama-se PRK, e é uma cirurgia mais simples até, porque não é preciso criar este flap, mas no pós-operatório há dores durante 3 dias. No LASIK nós conseguimos fazer isto e a pessoa, no dia seguinte, tem uma visão perfeita, sem queixas nenhumas. E o doutor também está aí tranquilo? Esta fase é que nós levantamos então o flap e vamos ter o laser, e esta fase é a fase em que cheiraria a queimado, o laser comeu uma luz. Ainda para mais cheiraria a queimado. Nós não estamos a ver nada. Sim, é uma cirurgia. Doutor, isto não mereceu uma bastante bolinha simples. vermelha aqui no canto da... Não, é uma cirurgia simples, como vê, não há sangue. Esta é a fase que eu costumo chamar a fase do cabeleireiro, em que estamos a lavar. Do quê, desculpe? Fase do cabeleireiro, em que estamos a lavar, vamos lavar, depois vamos pentear, vamos reposicionar o flap, como vê, e depois vamos lavar de novo e secar, como no cabeleireiro. E é nesta fase em que a pessoa se levanta Sim. e diz que Olha, já que está a bem melhor. secagem. Agora estamos a secar e a pentear. Portanto, isto parece que estamos no cabeleireiro, autenticamente. E esta é a cirurgia que nós fazemos hoje. O femtossegundo, em relação, nós
esta criação do flap antes era feita com um microqueratótomo, era uma peça de metal. Esta cirurgia é uma cirurgia que os americanos chamam blade laser, sem lâminas. Portanto, fazemos a cirurgia toda com laser Mas ali havia lâmina. Não havia lâmina nenhuma. Então o que é que era aquilo? Aquilo era um estiletezinho para... Antes o flap era criado com um corte com uma lâmina. Sim. Hoje em dia as duas camadas são separadas com laser. E depois eu limito-me a levantar aquilo, é muito simples. Mas não há lâmina nenhuma. O femtosegundo tornou a cirurgia mais previsível, mais simples para o cirurgião, mais confortável também para o doente. E ao tornar tudo isto mais previsível, também torna mais seguro, necessariamente. Claro, menos riscos. Praticamente risco zero. Para que erros refrativos é que podemos usar esta técnica? A tecnologia do femtosegundo não alterou a indicação cirúrgica, ou seja, nós continuamos a fazer, porque o que depois vai modelar a córnea é o laser Deximar, que é o mesmo. Nós substituímos o corte com a lâmina pelo segundo laser que cria o flap. E, portanto, continuamos a operar miopias até 6 ou 8 dioptrias e para metropias até 4, 5 dioptrias e astigmatismos até 6, 7 dioptrias. As crianças podem também usufruir destas cirurgias, doutor? Salvo situações limite, as crianças não devem ser operadas. Por uma razão simples. Por um lado, porque o olho ainda está em desenvolvimento e, por outro lado, porque a miopia normalmente estabiliza depois dos 18 anos e, portanto... Tem que se esperar por essa... Deve-se esperar que a miopia estabilize, porque, repare-se, uma pessoa que tem hoje 3 dioptrias e que daqui a 3 anos vai ter 5, se eu operar hoje, daqui a 3 anos ela vai ter 2 dioptrias e, portanto, não é que não pudesse fazer o tratamento. Poderia, mas depois ia regredir, mas como quem devemos diz. tentar fazer as coisas só de uma vez. Como é que se assegura de que não vai haver evolução nas dioptrias, doutor? Por um lado, pelo histórico. Ou seja, nós devemos ter pelo menos um espaço de 1 ano entre 2 observações em que a refração de 2016 é igual à de 2015. E, por outro lado, também há critérios nas topografias que nós analisamos, há critérios que nos levam a suspeitar que poderá haver alguma evolução ou não, inclusive até pode haver situações em que haja pessoas que tenham alterações que de todo contraindicam a cirurgia. E, aliás, que situações são essas, por exemplo, doutor, só para termos uma ideia? Há determinadas patologias... Que não permitem? Não é só não permitem, é que se nós fizermos LASIK nessas pessoas, nós vamos estar a criar um problema. Nesta cirurgia eu costumo dizer que nós podemos ter no pós-operatório, é raro, mas podemos ter complicações durante a cirurgia, mas são complicações que no longo prazo não vão afetar a boa visão daquela pessoa. Certo. O normal é a pessoa ser operada hoje e amanhã está a ver bem, mas se tiver um olho muito mais seco que o habitual, se tiver uma inflamação maior que o habitual, a pessoa pode só ficar a ver bem passado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, mas no fim fica bem. Agora, uma pessoa, por exemplo, tem um queratocónico, uma doença na córnea, numa forma muito incipiente que nem se manifesta e até pode ter durante toda a vida daquela pessoa manifestar. Nós, com o LASIK, vamos pôr a córnea mais fina. As pessoas com queratocónico, a córnea, por estar fina, começa a ficar com uma curvatura exagerada. Nós podemos estar a fazer com que um queratocónico estava num quadro subclínico, progrida, e ao fim de... A pessoa é operada e fica muito bem, mas passado 2, 3 anos pode estar pior do que estava antes. E, portanto, é absolutamente contraindicado e nesta cirurgia o importante é precisamente ser capaz de perceber que há pessoas que não podem ser operadas. Não ficamos por aqui, as inovações continuam. Vamos falar das lentes. Sim, isso já estamos a ir para outra área. Implantes. Exatamente, noutra área, noutro tipo de cirurgia. Nós estivemos a falar basicamente até aqui de cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia e estamos a falar normalmente das pessoas que procuram esta cirurgia. Que são os erros refrativos mais comuns em Portugal, doutor? São os erros refrativos mais comuns e cada vez mais comuns. Por exemplo, a prevalência da miopia está a aumentar, não só em Portugal, mas em todo o mundo, de uma forma exponencial. Isso tem a ver com diversos fatores, nomeadamente o facto de cada vez mais usarmos a visão de perto. Os míopes vêm mal ao longe, mas ao perto vêm bem demais. E, portanto, há cada vez mais míopes. Eu, por exemplo, há dias estava a dar uma aula na Faculdade de Medicina em Braga e perguntei aos alunos, aqui quem é que tem miopia ou astigmatismo? E mais de metade da turma levantou o braço. Portanto, há cada vez mais jovens com miopia. Mas, portanto, estava a dizer, a cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia é feita
sobretudo em pessoas jovens, entre os 20 e os 35 anos. Pode ser feita aos 60, mas que faz mais sentido fazer nas pessoas jovens. Porquê? Porque a partir dos 45, 46, 47 anos, as pessoas que vêm bem ao longe veem mal ao perto. E acabei de dizer que, por exemplo, um míope vê mal ao longe, mas ao perto vê muito bem. Certo. Um míope, por exemplo, de uma dioptria, que não vê assim tão mal para longe, põe os óculos para conduzir, põe os óculos para ver televisão, mas, por outro lado, vai chegar, se calhar, depois de 50, ainda a ser capaz de ler, coisa que os amigos dele, da mesma idade, já não deixam conseguem. de conseguir. Quer dizer, não faz muito sentido Obviamente. um míope ser operado aos 50 Obviamente. anos. A não ser que haja uma motivação. Por exemplo, eu já operei um senhor de 50 anos que fazia caça submarina, ou que para ele era muito importante ser capaz de jogar ténis sem os óculos, porque deixou de tolerar as lentes de contacto. Portanto, pontualmente pode haver indicações, mas normalmente a cirurgia de laser faz-se nos jovens. A partir dos 47, 48 anos, como disse, as pessoas começam a ver mal ao perto. E há cirurgias que nós Parte temos. do envelhecimento natural. Não teria envelhecimento porque ainda me consideram jovem. Doutor, obviamente que da não, do evolução. amadurecimento. Os americanos que gostam de dar assim nomes às coisas, essa condição de ver mal ao perto, popularmente se diz vista cansada, nós oftalmologistas chamamos presbiopia, mais um palavrão. Os americanos chamam síndrome do cristalino disfuncional. Ou seja, o nosso olho foi feito ver ao longe e temos uma lente entre o olho, que é o cristalino, que consegue com que nós foquemos as imagens para perto. O cristalino contrai e distende e com isso permite-nos ver ao perto. E há um músculo, que é o músculo ciliar, que também faz com que o cristalino contraia e distenda. Com a idade, o cristalino vai ficando menos elástico e o músculo vai perdendo também alguma força. Exatamente. E, portanto, normalmente é nessa idade que as pessoas começam a ver mal ao perto. Nós, hoje em dia, temos uma cirurgia que permite às pessoas ficar com uma visão muito boa para perto. Trata-se de fazer uma extração do cristalino. O cristalino, quando fica opacificado, chama-se catarata. Aqui trata-se de fazermos uma cirurgia de cristalino transparente, ou seja, a pessoa ainda não tem catarata, mas estamos a antecipar a cirurgia de cataratas. Implantar uma lente multifocal. Multifocal quer dizer que permite uma visão de perto e de longe. E hoje em dia até temos lentes trifocais, nomeadamente a lente Panoptix, que era uma das que me estava a querer perguntar, que permite às pessoas ficar a ver bem ao longe, ao perto e também à meia distância. Mas as pessoas retiram o cristalino e substituem por esta lente? Por esta lente, isso? Exatamente. Essa lente permite às pessoas ver ao longe, ao perto e à meia distância. A meia distância é bastante importante porque, como digo, as pessoas que nos procuram para este tipo de cirurgia são pessoas à volta dos 50 a 55 anos e são pessoas que, hoje em dia, quase todas trabalham com computador e, portanto, as primeiras gerações de lentes não permitiam uma visão muito boa intermédia e nessa gama de pessoas é bastante importante. Nessa cirurgia é muito importante também respeitar as indicações, porque nem todas as pessoas podem ser sujeitas a esta cirurgia. Quem não pode? Tem de ser um olho perfeitamente saudável, portanto não pode ter glaucoma. Não, os erros refrativos pode ter okay. E até deve ter. Por exemplo, okay. Nós não operamos pessoas que só veem mal ao perto. Muito bem. Eu, pelo menos, não opero. Só operamos pessoas que têm necessidade de andar sempre de óculos, veem mal ao perto e mal ao longe. Porque essas lentes são excelentes, mas uma pessoa que tem uma visão perfeita antes da cirurgia pode queixar-se que há ali uma alteração no contraste. E, portanto, só operamos pessoas que vão tirar partido e benefício dessa lente e da cirurgia em todas as situações. Portanto, eu só opero pessoas que veem mal ao longe e mal ao perto. E depois tem de ser pessoas com um olho perfeitamente saudável. A pessoa não pode ter alterações na retina, não pode ter glaucoma, não pode ter doença nenhuma. E tem de ver muito bem dos dois olhos. Porque estas lentes também só funcionam bem se tiverem os dois olhos operados. Os dois olhos operados e os dois olhos a ver bem. E, portanto, só operamos pessoas que veem bem dos dois olhos. A cirurgia é uma cirurgia como uma cirurgia de cataratas normal. Dessa cirurgia não temos vídeo. Qual é o vídeo que temos? Temos vídeo. Sabe porquê? Temos um minuto para acabar. Temos um outro vídeo que pode passar então, que mostra um bocadinho dessa cirurgia e mostra que com essas lentes nós também corrigimos o astigmatismo e para o astigmatismo aqui nesta lente estamos a implantar uma multifocal normal. Okay. Mas o que estamos a ver aqui neste vídeo é que as lentes com correção de astigmatismo, eu não sei se conseguem ver, a lente tem 3 pintinhas e nós vamos alinhar a lente com aquele eixo. Nós, no pré-operatório, conseguimos analisar o olho da pessoa e perceber que aquela lente tinha de ficar exatamente assim. Nós, no passado, pintávamos o olho com um anel
era uma técnica precisa, mas que havia um erro, às vezes, de 3 graus no alinhamento, e um erro de 1 grau tira 3% da eficácia do procedimento. E, portanto, um erro de 3 graus poderia dar 10% de perda de eficácia. E, portanto, com esta nova inovação, temos mais precisão e mais eficácia na cirurgia. Tecnologia não tem limites, pois não, doutor? Não. Ainda vamos ver muita coisa a acontecer. Na oftalmologia há uma explosão de tecnologia, de imagem. Nós estivemos a falar hoje nesta área, mas na área da retina tem havido também uma grande evolução em termos de imagens. Vai voltar para falar cá das inovações da retina ou não? Da retina, se calhar, tem pessoas mais indicadas do que eu para lhe falar de retina. Nós, na oftalmologia, somos muito subespecializados, tal como na ortopedia temos especialistas do joelho e do ombro, nós temos especialistas de cirurgia refrativa, da cirurgia de glaucoma, da cirurgia de retina. Portanto, virá um para sermos muito bons no que fazemos, temos que nos focar em algo. Focar é que é a palavra certa aqui consigo, não é? Doutor Fernando Vaz, foi muito bom recebê-lo aqui, mais uma vez. O nosso tempo passou a correr, está a ver? Para bom conversador, 25 minutos passam a correr. Eu até acho que passamos um bocadinho o tempo. Quero agradecer-lhe muito a sua presença aqui no consultório. É sempre muito bom tê-lo cá e à CUF, obviamente. E estão sempre de portas abertas. Aqui o consultório está sempre de portas abertas, então, para receber o Hospital CUF. Vamos para um curto intervalo. Daqui a pouco.